Mas ontem o Fluminense estreou na temporada, dá pra gente dizer isso. E fizemos ontem aqui o cara a cara, né, das duas escalações, dos dois times, e eu falava, olha, esse é o time previsto, aquele era o time projetado, mas eu tinha pra mim que o Mano não resistiria a escalar o Riquelme. Tirando o treinador, o Fluminense ficou na frente ontem. O Vasco empatou só por causa do... Foi 6-6. Por causa do treinador. Por causa do treinador. Com o treinador equilibrou, ficou 6-6. Mas olha, em campo, dá pra dizer que foi 10-1 ontem, o Pedroso. Teve alguém do Vasco que foi melhor que alguém do Fluminense ontem? Nem por um instante. Eu acho que ontem não. Aliás, vou reformular. Por um instante, os 3 primeiros minutos do jogo. Ah, sim. Só. Ali foi um gol até muito bonito do Vasco, né? No Sim. começo do jogo. Nem parecia que o que viria depois seria um domínio quase que absoluto do Fluminense. Olha o gol, olha o que o passe Fuentes perfeito, fez, né? Jogada toda trabalhadinha até o Coutinho fazer o gol. Triangulação perfeita ali. E assistência do Verratti. Assistência do Verratti. E daí pra frente, o Vasco ainda ficou um pouco melhor no jogo, mais uns 5 ou 10 minutos e acabou. O Fluminense foi equilibrando aos poucos, a partir dos 12 ou 15 minutos, só deu o Fluminense no jogo, sem fazer uma atuação brilhante, sem ser um time maravilhoso de uma hora para outra, mas aí saiu esse gol do Thiago Silva. Eu confesso a você que eu ainda não vi o replay que mostra exatamente que ele estava em condições. Porque quando eles mostram a imagem parada logo depois do gol, deu a impressão que o Thiago Silva estava com a cabeça à frente. Sim. Mostraram depois dessa linha? Cara, mostraram, mas o Campeonato Carioca, nessa temporada, ele engrossou as linhas do VAR. Sim, mas dá a impressão que ele tá... Mostraram assim, piscaram na tela e não mostraram. Eu até brinquei lá no Twitter, eu falei, a linha golfinho. Olha Subiu, ali, ó. Olha ali, ó. Apareceu. Olha ali a cabecinha do Thiago ali à frente. Assim... Mas tem o pé do jogador do Vasco embaixo também. Né? Pode estar alinhado ali. O que eu vi dessa linha que traçaram no Campeonato Carioca é que traçaram no ombro do Verratti. Que, se volta eu não me ali engano, um pouquinho, Ricardo. Consegue voltar na imagem frisada ali? A gente consegue frisar um pouquinho? Assim, porque eu não tinha visto duas vezes, não. Mas olha assim, ó. Cabeça do Thiago tá à frente. A primeira cabecinha pretinha ali, você vê ali, logo depois do jogador do Vasco, você vê logo assim uma bolinha preta ali, a cabeça do Thiago. Mas eu agora tô vendo com calma, eu não tinha visto essa imagem ontem frisada. Tem o pé do jogador do Vasco ali embaixo que pode estar alinhado. Na verdade, eu acho que é o ombro do Verratti. É o ombro ali do... Tá vendo que o Verratti tá com o braço assim? Mas eu não vi, assim, a linha do VAR, né? O pé tá na frente. Eu acho que o pé, O pé tá um pouquinho na frente, a cabeça do Thiago tá ou mais na mesma frente. linha. Qual o pé, gente? Aqui embaixo, ó. Do Hugo Moura? Não. Você acha que não? Olha a ali, linha cara. Pra mim traçada Olha ali, não cara. eu acho que a linha traçada é no braço do Verratti ali, ó. Mas no braço não adianta, tem que ser no ombro. Não, no né? ombro, que eu digo aqui, ó. Não, eu concordo com o papo, eu acho que é o pé. Eu acho que a Mas linha Pode ser, o projetada Verratti do ali o pé, 99, correto? Isso que eu eu tô acho que falando. ela tá mais beleza, ou menos alinhada ok. ali com a cabeça Porque do se Thiago. for o pé do Hugo Moura, ele tá impedido. Ele Cara, tá impedido. não sei. Tem que ver com a Bom, linha. mas eles fizeram E vou te dizer mais, então. o pé do Hugo Moura tá atrás até do quadril dele, um pouquinho. Só que O quadril, de repente, dele tá alinhado. Só que assim, o que eu falei é, o Campeonato Carioca engrossou as linhas justamente pra priorizar o gol. Mas o ombro ali do Verratti pode ser isso mesmo. Pode ser. Pode manter nessa, a imagem, Ricardo. Nessa linha mais grossa, eu acredito que tenha sido validado o gol justamente por conta disso. Pode que ser. eles indicaram mesmo a linha. Deve estar encostado uma linha na outra. Se a linha encostar uma na outra, ela sendo um pouco mais grossa, já valida o gol, que é a nova regra, digamos assim, do VAR. E prefiro assim, no tá? Campeonato Carioca. Claro. Prefiro assim. Você favorece. Mas assim, né? Essa é exatamente a imagem que eu tinha visto ontem. Eu não vi depois quando eles mostraram com linha. E eu fiquei com a impressão na hora, eu falei, vai anular. Que a cabeça do Thiago tá à frente. Sim. Mas, de fato, o que deve estar alinhado, encostando talvez uma linha na outra, me parece ser o pé do jogador do Vasco. Isso eu não consegui ver na hora, porque foi muito rápido também quando mostraram, né? Mas você vê claramente o tronco do Thiago, a cabeça, um pouquinho à frente ali do jogador do Vasco. Mas, enfim, o gol foi validado. O VAR deve ter traçado a linha ali, mesmo que tenha sido dessa forma, né? Nessa nova regra de dar uma linha e encostar na outra. O Fluminense teve esse gol validado. O Fluminense, a partir daí, começou a tomar conta do jogo, já estava tomando conta um pouco antes do gol. Na minha opinião, acho que o lance que gerou essa falta, que gerou o gol, era para expulsão do jogador do Vasco, né? Não exatamente porque o Arias estava com uma clara e manifesta situação de gol, não apenas por isso, acho que aí cabe discussão sim, mas eu achei a falta muito dura. Eu achei independentemente... O carrinho, né? O carrinho foi muito duro. E eu achei que independentemente do Arias ser aquele cara que não tinha mais nenhum marcador, ele poderia ter expulsado por esse motivo. Acho que cabe discussão. Acho que cabe interpretação, concordo. sim. Mas foi uma falta duríssima, né, Pedrosa? Ali, foi. Né? Foi sim. O Lucas Oliveira no desespero, né? O Hugo Moura deu uma tijolada na barriga do Jair. O Jair perde a bola. E aí o Lucas Oliveira tenta recuperar no carrinho e completamente sem tempo de bola. Aliás, o Lucas Oliveira ontem... Pelo visto, ele conseguiu corroborar com tudo que a gente falou ontem aqui, né?
Porque ele foi um dos pontos mais negativos aí da derrota do Vasco. Mas o Thiago Santos não ficou muito atrás, né? O pior jogador do Fluminense foi o Thiago Santos. Ele também então, deu amigo, uma tijolada pro Fuentes, pau né? a pau, né? Quando saiu o gol do Vasco, foi o Thiago Santos que deu presente. Ele deu uma tijolada. Deu uma tijolada pro Fuentes no primeiro minuto. O Fuentes também tentou driblar em vez de se livrar da bola. Sim. Deu naquilo ali. Então os dois que ficaram aqui ontem na dividida, nenhum dos dois se saiu bem. É isso aí. Mano Menezes vai cair sábado, diz o velho tricolor, que é torcedor do São Paulo. Eu não sei se cai, não. Já Agora, ganhou a sobrevida. Só se tomar a chulapada. Ô, velho, do 4x0, mudei. 4x0 Flamengo sábado, hein? O Mano Menezes já ganhou a sobrevida. Vai ser uma chulapada pra cima do Fluminense. 4x0. 4x0. Cara, bom, vamos ver, vamos aguardar. Eu não tenho palpite, não. Acho que o papai tá certo. Vamos esperar, né? Vamos Deixa esperar. ele, Mas deixa fala, ele. Pedro. Esse jeito irônico dele, o papai tá certo. Não, tá Esse certo. jeito irônico dele é ótimo. sorrateiro, né, pá? Fala, meu freguês. Fala Vamos que lá, a coisa é sua, vai. deixa eu falar aqui, cara. Pô, eu já comecei esse programa, cara, perdendo o primeiro clássico do ano. Olha só o que o Vasco me faz passar, cara. Vamos lá, eu acho que realmente o Vasco fez ali 10 minutos um pouquinho superiores ao Fluminense, principalmente depois do gol. Uma marcação mais alta. O Vasco ontem utilizou os 4 volantes, né? Hugo Moura, Jair, Tietê e Paulinho. E acho até que era um teste que era muito pedido pela torcida por conta do Alex Teixeira não estar desempenhando tão bem, mas não deu certo. Muito pelo contrário, eu acho que o Hugo Moura e o Jair, por exemplo, fizeram partidas tecnicamente muito abaixo, errando praticamente tudo. O Tietê fez um jogo muito apagado e acredito até que isso tenha tido a ver com essa confusão que ficou o meio-campo do Vasco da Gama, e o Paulinho um pouco mais à frente só fez realmente a jogada do gol. E aí o Fluminense se aproveitou muito bem, porque eu quero destacar 2 jogadores do meio do Fluminense ontem. Primeiro, o senhor John Arias, que comeu a bola, que pra mim foi o dono do jogo, e o Martinelli, que é um jogador que eu já falei aqui, que eu acho que a torcida do Fluminense pega mais no pé dele do que ele deveria ser criticado, digamos assim. Que partida do Martinelli! Roubando bola, encaixando o passe vertical, conseguindo ser dominante no meio-campo e sendo um cara extremamente essencial para justamente deixar o John Arias, muitas vezes, nessa condição de correr com a bola. O John Arias é um jogador que consegue correr com a bola, ele dá lançamento curto, ele dá lançamento longo, ele é um cara que dribla, que vai no fundo. Comeu a bola realmente, o jogador completo que o Fluminense tem. Então, dentro dessa fragilidade do Vasco da Gama, principalmente após o gol, o Vasco recuou. Por quê? Porque o Fluminense entrou no modo precisamos empatar e tomou conta da partida. Ao mesmo tempo que o Fluminense tomou conta da partida e foi melhor do que o Vasco depois do gol do Vasco, deu muito espaço também pelas laterais. O Guga deu espaço pelas laterais, o Fuentes deu espaço pelas laterais e o Vasco não tem ponta. Esse é o maior problema. Porque se tivesse ponta, algumas dobradinhas que aconteceram com o Lucas Piton ou com o Paulo Henrique poderiam ser melhor utilizadas para você servir o Verratti. E nada disso aconteceu. Era um Vasco engessado. Quando sai o gol do Fluminense, aí acabou. O Vasco desmoronou tecnicamente, fisicamente, mentalmente. O Felipe Coutinho sai do jogo também. O Paê entra e não consegue dar outra dinâmica para a equipe. E o Fluminense domina o jogo. Inclusive, no próprio gol do Thiago Silva, o Hugo Moura falha de novo. Ele fica olhando o Thiago Silva cabecear de peixinho, uma bola cruzada na intermediária. Logo depois, no segundo tempo, e o Fluminense consegue virada ainda na etapa inicial, o gol do Gabriel Fuentes é outra situação sintomática desse meio do Vasco que não funcionou. Como é que um time gol foi do Cano, né? Não, o que eu digo da finalização. Sim, a finalização. Isso, eu vou chegar lá. Como é que um time que tem 4 volantes deixa um lateral conseguir pegar a sobra? Olha o gol aí, ó. 4 volantes na equipe. Como é que um lateral consegue pegar a sobra? Obviamente, a intervenção do Cano foi completamente crucial e intencional, porque o Cano sempre faz isso. O Cano sempre faz isso. É uma característica dele. É uma habilidade que ele tem. Depois do 2-1, me desculpa, o segundo tempo foi só banho-maria. O Fluminense continua controlando a partida. O Vasco não teve nenhum tipo de ímpeto para conseguir empatar o jogo. Uma partida tecnicamente, taticamente, fisicamente muito abaixo no tal do teste. E o Fluminense conseguiu ressuscitar na temporada. Não só porque jogou bem, mas também se aproveitou da fragilidade do Vasco da Gama. Então eu tenho que dar parabéns aqui, já que a gente perguntou e questionou muitas vezes o Mano Menezes sobre a utilização do Riquelme, que foi outro jogador que jogou muito bem. Mas eu não posso deixar de destacar que o grande jogador da partida se chama John Arias. Bom, e agora ficou decidido, né? Ficou esclarecido. Riquelme e Arias não podem jogar juntos? Podem. Devem. Né? Jogam na mesma faixa. Amigo, ajeita. Arruma esse troço aí. Bota o Arias pela direita, bota o Riquelme por dentro, ou inverte, como ele fez. Depois de determinado momento, a partir da primeira parada técnica, no primeiro tempo, ele botou o Arias para jogar como uma espécie de quarto atacante. Olha como é que o Arias está no primeiro gol do Fluminense. Aliás, nesse gol aí que ele domina, né? O jogador do Vasco tenta derrubar ele. Jair. Tá como um atacante. Muito forte o Arias. Olha como é que o Arias não é derrubado, tenta a finalização, aí vem o Fuentes, que tinha falhado no primeiro gol,
consegue fazer a finalização e o Germancano faz essa finalização aí consciente, esse desvio Você consciente. não achou que foi um desvio? Muito consciente, completamente consciente. É característica dele, pá. E se você vira isso aí em câmera lenta, e você vê como é que ele tá vendo e como é que ele faz o desvio. Normal, o Cano já fez outros gols assim. Mas o que eu acho, o que me chamou a atenção realmente, desvalorizar um pouco antes. foi essa escalação desviada, do Riquelme, né? O Riquelme não ia ser escalado, a projeção não era essa, mas eu tava achando absurdo demais que o Mano mantivesse o Riquelme fora do jogo. Eu tinha falado aqui, se ele colocar o Riquelme mais uma vez no banco de reservas, o Mano traz para ele toda a responsabilidade de um eventual insucesso. Porque o Riquelme entrou em todos os jogos anteriores e mudou todos os jogos em que entrou. Ah, mas foi no susto, cara. Então era óbvio. Olha Foi ali. no susto, olha cara. ali. Não, dá pra ver. Foi no susto. Foi no susto. Isso? Que Pá, isso, pá, Costa? completamente Que consciente. isso? Pá. Não, Ele ainda não se tô vira. dizendo Olha que... aí, olha como é que Ó. ele se vira pra finalizar. Não, eu não tô dizendo que não foi consciente. Eu tô falando que foi no susto. Quando ele viu, Foi Mas claro, no isso aí susto. não dura meio segundo. E a saída digo mais, até se ele, ele né? não desvia, o Léo Jardim pega a bola Claro na que frente. pegava, ia em cima eu dele. falei, a primeira coisa que eu falei pra vocês hoje, eu não vi o jogo. Olha só. Eu tinha visto esse lance, assim, Ele muito se vira, de relance. ó, ele Então, é muito pra mim, rápido. no primeiro momento, tinha parecido totalmente bola desviada. Nada, O reflexo. Fluminense voltou a ter um camisa 9, José Ilan? Eu acho que nunca deixou de ter. Mas a questão é, o Fluminense terá um camisa 9 confiável para a temporada toda? Eu acho que ainda permanece 3 sendo um gols, mistério. né? Não, 4. 4 gols já, o Ele Germancano? tem 4 gols Como na é que tá temporada já. fisicamente? Como é que... Dizem que ele está numa situação física melhor do que sempre esteve. Fisicamente, o que eu quero dizer é percentual de gordura, que ele trabalhou muito forte fisicamente durante as férias e no começo da temporada para estar fininho. Só que isso aí não é tudo, né? O cara tem 37 anos hoje. Em 2023 ele tinha 35. Joga até 34, quando? 22. Tem essa questão sempre. Essa é a joga questão. até quando? Né? O corpo começa a cobrar. Mas fisicamente, percentual de gordura e tal, todos os índices lá da fisiologia, ele está muito bem. Eu permaneço com a dúvida se Germancano é suficiente para ser titular do Fluminense em 2025, mas torço muito para que seja. Porque o Cano, ele é um ídolo absoluto da torcida do Fluminense. E é um cara indiscutivelmente de altíssimo gabarito. Né? Esse gol não é um gol qualquer. Né? Concordo com o Pedro. Foi absolutamente intencional. E olha a velocidade do reflexo dele. Ele se vira para desviar a bola. Ele não se virou para salvar o gol, né? Para afastar. Ele só dá aquele raspão suficiente para tirar o goleiro da jogada. Parece que ele tá vendo o goleiro Não, atrás. e foi né? no susto. Foi no susto. Foi rápido o pensamento do cara. E tá né? em posição legal, tá direitinho, não tá impedido. Não dá né? pra ver que quem é que tá dando condição ali? É o... Acho que tem mais de um, olha só. Vamos É ver o ali. Ó. Verratti. Ah, não, é o ali, ó. Moura. Ali, ó. O Ali, Moura não, ali, ó. e O que levantou a mão é o quê? Lucas Oliveira. Ele tá É o avisando, ó, Lucas dei Oliveira. condição, hein? Dei condição. É o Lucas Oliveira. Sou eu aqui, ó. Inclusive, só para finalizar, nesse jogo a gente tinha os dois centroavantes que têm os melhores primeiros toques do Brasil, que é o Cano e o Verratti. Ninguém tem um primeiro toque tão qualificado quanto o Cano e quanto o Verratti no Brasil. Eles não são nenhum primor técnico com a bola no pé, até porque se eles fossem, eles estavam lá na Europa, eles não estariam aqui no futebol brasileiro. Mas, cara, é impressionante a quantidade de gols que esses caras fazem com apenas um toque. É impressionante. E só para completar sobre a vitória do Fluminense, você falou que o Fluminense reviveu, né, no campeonato, na temporada. Eu acho que o principal ontem não era exatamente a vitória. Claro que a vitória era importantíssima para o time continuar vivo no Campeonato Carioca, porque tem aqueles jogos que você fala assim, ó, hoje não tem... o que interessa é ganhar. Se for 0-0, gol de barriga, gol de costas, interessa é ganhar. Ontem não era só isso importante. Mas o Fluminense venceu, que era importante para a pontuação, era importante psicologicamente, mas era muito importante dar uma resposta em relação à entrega, em relação à postura, em relação ao comprometimento, em relação à intensidade. Porque a queixa principal dos torcedores do Fluminense nesse começo de temporada, além dos resultados, era de uma falta de interesse. Era de um time desmobilizado, um time que você não via competir, correr como adversário. Mostrou fisicamente algo muito diferente do que vinha mostrando nos últimos jogos.